Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui das previsões da off-season e desta vez vamos para Milwaukee, uma terra fria, embora estou vestido assim. Está frio por aqui. Mas aqui por acaso nem está tanto. Mas em Milwaukee, se calhar não. Também nesta altura do ano, também não. Mas daqui a Não, uns já meses. devem estar para aí uns 20 e tal graus. Mas daqui a uns meses, aquele semestre aí vai estar frio, bem frio. Ficam 20 Muito bem. negativos nesse caso. Exato. Muda logo, mete um menos ali. Exato. Muito bem, vamos falar então da equipa de Milwaukee e, como já repararam, para fazer este episódio, lá está, tal como os outros todos, costumo trazer um convidado, adepto da equipa, e o que eu trouxe foi exatamente o mesmo do ano passado, como tem acontecido a alguns. Neste caso é o Miguel. Miguel, tudo bem contigo? Olá, Cirilo. Tudo bem, obrigado. Obrigado pela repetição do convite. Significa que no ano passado não estive assim tão mal, portanto, ao contrário dos Bucks, mas já vamos falar disso. Ex- Exato. E pronto, e vamos já, que é o primeiro tópico, tal como nos outros episódios, primeiro tópico, rescaldo ou resumo da época. E estes Bucks que não começando, tocando na época regular, é verdade que tivemos a questão de Middleton, não é? E o próprio Giannis, que ao contrário de alguns casos que vieram do Eurobasket em boa forma, falo do meu Franz Wagner, falo do Lauri Marcano e outros, ele também estava ali, não estava bem aquecido, digamos assim, não estava assim quente, estava ali assim um bocado retraído, digamos, mas depois quando o Middleton veio de lesão, começou a jogar, a vir do banco, normal, limita 6 minutos, é normal, e o próprio Giannis começou a aquecer tanto nos dois lados do campo, tanto no ataque e na defesa. A equipa começou a engatar e depois até, aliás, no virar do ano, eles começaram com uma série muito boa, que Sim. depois foram escalando por aí fora. Aliás, os Celtics, houve uma fase, na altura do Natal, salvo erro, eles estavam mesmo no topo e da classificação de geral, não era só da conferência. E os Bucks ultrapassaram, porque eles tiveram uma série absurda. Aliás, acho que eles mantiveram, acho que foram mesmo a melhor equipa de recorde do ano, salvo erro. Acho que foram. Com a melhor série, queres dizer maior série seguida, Não, consecutiva? mesmo de 1 de janeiro até 10 de abril, acho que foram a melhor recorde, porque Ah, é do ano civil. Sim, sim. eu acho que eles, porque os Denver tiveram aquela fase mazinha, os Celtics também, e acho que foi os mesmos Bucks que acabaram por ter a melhor fase. Quer dizer, Uhum. os Lakers, não, eu não acredito, porque os Lakers só Não, foi a foi mais partir da depois da trade trade. deadline. Sim. Exato. Ou seja, em janeiro ainda não estava ali muito bem. Por isso, os Bucks foram uma equipa que, pá, com isto tudo dito, estava-se à espera que, ok, nos playoffs, eles estavam mesmo, digamos assim, como se diz, no ponto. Ou seja, estavam mesmo preparados, digamos assim, para atacar os playoffs para voltar a reconquistar o título. Só que, pronto, apanharam os Miami Heat, a melhor surpresa, digamos assim, da época, aquela equipa transformada. É verdade que Sim. tivemos a questão da lesão do Giannis. Foi no segundo período, ali no primeiro jogo. É verdade que depois ele regressou. Mesmo assim, pronto, a equipa foi eliminada em 5 jogos. Caiu assim um bocado com estrondo, digamos assim. E com isso levou ao despedimento do treinador Mike Budenholzer, que na minha opinião, pronto, há males que vêm por bem. É um ponto, sim. Mas passando para ti, Miguel, sem querer alongar, isto vai ser um resumo, digamos assim, rápido. Sim. Queria saber a tua opinião e dar o teu resumo também do teu lado da época dos Bucks, que tu Sim, acho. acompanhaste mais que eu, diga, não É é? verdade, é verdade, é possível que sim. Acho que o teu resumo está bem do ponto de vista factual. Esta época dos Bucks foi de facto uma desilusão bastante grande. Eu já acompanho os Bucks há 12, 13 anos e sem dúvida que foi a maior desilusão que eu já apanhei. Mesmo em termos de playoffs. No ano da Bubble também foram eliminados pelos Heat, mas aí havia uma série de condicionantes, a começar precisamente pela Bubble, que acho que muitas equipas usaram como desculpa, apesar de por vezes não ser propriamente uma desculpa, e também o facto de, pelo menos nesse ano, foi na segunda ronda. Os Bucks eram a primeira seed também, ganharam os Magic na altura, depois foram eliminados pelos Heat na segunda ronda. Portanto, a desilusão aí foi grande, porque de facto foi no ano em que eu senti que os Bucks tinham mais potencial para ser campeões, e depois acabaram por ser no ano seguinte, por ironia das coisas. Este ano, apesar de terem novamente a primeira seed, eu não estava com o feeling
tão lá em cima. Acho que e acabou por ser, de facto, uma época bastante dominada pela paridade, em que havia muitas equipas boas e as surpresas acabariam por surgir. Agora, nunca pensei que a surpresa fosse ser eliminada na primeira ronda pela oitava seed, sendo que essa mesma oitava seed teve uma criança não ir à escola, nem sequer estar presente naquela série. Portanto, não estava de facto à espera disso. Enfim, foi uma grande desilusão, sem dúvida. Eu já vi os Bucks a darem muitos tiros nos pés ao longo dos anos. Infelizmente tem acontecido muito, mas como aconteceu este ano, não me lembro, tanto do ponto de vista tático como também do ponto de vista anímico. Acho que foram completamente outplayed, sem dúvida. Eu sei que depois os Knicks também foram eliminados, os Celtics também foram eliminados pelos Heat, mas acho que isso não justifica o facto ou pelo menos não desculpa o facto dos Bucks o terem sido. E como disseste bem, a lesão do Giannis não justifica tudo, de facto. Acho que se ele tivesse jogado a série toda do ponto de vista saudável, ia ser diferente. Não estou a dizer que os Bucks ganhariam, mas acho que é justo dizer que seria uma série diferente. E ele depois volta para os últimos 2 jogos, se não me engano, mas no último jogo, por exemplo, ele começa bem, mas no último período ele está claramente condicionado. Nota-se que está claramente condicionado da lesão e falha imensos cestos, coisas fáceis debaixo do cesto, não consegue sequer ter capacidade de explosão e pronto. E depois foi um acumular de falta de preparação tática, do meu ponto de vista, com a lesão do Giannis e também a falta de preparação do roster, porque os Bucks no ano passado contra os Celtics tiveram o problema que foi a lesão do Middleton, mas isso também não justificou tudo na altura, porque foram muito expostos do ponto de vista dos wings. Os Bucks não têm defesas para jogadores como a Jimmy Butler, não têm defesa para um jogador como a Jaylen Brown, como a Jason Tatum, não têm. E no passado, os Bucks foram completamente expostos com o Grayson Allen a tentar defender esses jogadores. Este ano, acho que o Jimmy Butler fez 35 pontos, ou 36, contra os Bucks, uma coisa assim do género. Ele continua numa forma sobrenatural nas séries seguintes, mas nunca com os números que apresentou contra os Bucks. Portanto, não houve uma questão, uma exposição tão grande como aconteceu no passado com a questão do Grayson Allen, mas quando nem sequer o teu melhor defesa do perímetro, que neste caso é o Jrue Holiday, consegue travar ou acalmar um bocadinho o Butler, acho que está tudo dito em relação ao destino da série. Portanto, concluindo, uma desilusão muito grande, mas eu já estou preparado para tudo, sendo adepto dos Bucks, portanto, é um bocadinho triste dizer isto, mas a verdade é essa. Tocando num ponto que acho importante e acho que merece ser reafirmado. Falaste de um ponto de defesa do Wings. É verdade que estes Bucks, se formos a ver, era uma equipa, vamos dizer assim, uma equipa que muita gente, e eu incluindo, dizia que era das mais completa que os Celtics, não, mas era das completas. Porque se formos a ver, eles tinham tal defesa de perímetro, mas era como tu disseste, estavas a querer dizer entre linhas. Não tem defesa para wings, mas tem uma boa defesa contra bases e tem contra, lá está, jogo interior, seja postos ou extremo postos. Lá está, com o Giannis, com o Brook Lopez, mesmo sim. O Bobby Portis, que até desenrasca-se bem. Desenrasca-se, não é um Vucevic. Ok. Não é, estás a perceber, não é aquele poste mesmo pinheiro que não faz nada, estás a ver, fica ali a olhar, percebes? Certo, em alguns jogos, pronto, ele está ali. Depende um bocado do esquema, da forma como tentam esconder um Bobby Portis, porque ele tem séries, e quando os Bucks foram campeões, se não me engano, na série contra os Nets, ele não jogou sequer, porque estava a ser complicado. Cada vez que estava no campo, ele era exposto, portanto, depende muito de série para série, o caso do Portis. E não fazia sentido, porque lá está, lembras-te, estávamos a falar antes de entrar em off dos Nets, nessa altura os Nets estavam a jogar em my line-up, que era quase o Kevin Durant jogar 5, ou o Black Griffin, ou seja, não dava. Era o Blake Griffin, era o Jeff Green na altura, que fez um jogo pai com 10 triplos, sim. Ou seja, não fazia sentido, digamos assim, ele estar lá a jogar, mas depois nas outras lineups já fazia certo sentido, lá está, e por exemplo contra os Suns já fazia um bocado de sentido ele estar lá, por causa do André Ayton, digamos assim. Mas, ou seja, é uma equipa que lá está, e os próprios, pronto, na questão do coaching, que aqui acho que também foi uma vitória mais da parte do coaching, o Spolstra conseguiu, mostrar o seu valor comprando com o Coach Bud, que até o próprio Giannis criticou um certo ponto, que foi
viu que aquilo não estava a resultar, ou seja, o Butler atacar fortemente o Jrue Holiday, não estava a conseguir para trocar e não houve nada disso, como também a nível de, e é o tal famoso lance do Grayson Allen no clutch time, que não é, tipo, uma pessoa fica, pronto, ok, já sei que treinador temos ali no banco, que é um daqueles treinadores, Sim. pá, desculpa o termo, não é? Pá, eu não vou dizer que ele é um horrível treinador, Não mas é? ele é assim, é como eu digo, é um treinador de época regular, ok, que tem aquela tática e é um bocado casmurro, insiste, e se as coisas. Lá está, tivemos provas dadas. Foi estes Bucks que foram regulares sempre com ele. Ele antes também teve, por exemplo, em Atlanta, com aquela equipa que teve 5, 60 não, pá, vitórias. sim, teve quatro jogadores All-Stars Teve, e sim. 5 jogadores eleitos para Até o lá. Kyle Korver foi All-Star, portanto. Exato. E ele conseguiu, ou seja, é um treinador bom para tipo esquematizar uma equipa, planear uma equipa para uma época regular. Agora chega aos playoffs e ele não consegue Sim. diversificar, fica ali preso e não sei o quê, depois tem decisões um bocado parvas, depois insiste tipo, num certo ataque assim e tipo, não resulta, no outro jogo a seguir já está outra vez a martelar e tu ficas tipo, pá, Isso, em relação ao Bud, eu concordo contigo em quase tudo, exceto nesse ponto, porque ele de facto, dentro da casmurrice dele não fazer alterações, isso é o único ponto em que ele fazia algumas alterações, que é de jogo para jogo. Uma coisa que os Bucks com ele nos playoffs faziam quase sempre, era, primeiro jogo entravam na série e perdiam, quase sempre. Até contra os sim, Magic, sim, perdeu sim, o sim, primeiro sim, jogo sim, da sim, Bubble, sim. e ele depois fazia ajustes. Isso ele fazia alguns. Mas dentro do jogo, ele não consegue, ele não tem essa capacidade reativa para ser aquele micro-gestor que uma equipa, para ganhar o título, precisa de ter. Não digo que não aconteceu, ele foi campeão e eu estou-lhe bastante agradecido por isso, mas tens esse exemplo do Grayson Allen, tens o exemplo daquele timeout que não foi pedido quando os Bucks tinham 2 timeouts, tens N exemplos de challenges que são usados no primeiro período de forma parva e depois outros exemplos de jogos em que os Bucks acabam com os challenges por usar. Portanto, tens aí toda uma série de coisinhas que quando acabas por fazer as contas não é aquilo que necessitas. O Bud, de facto, não é um treinador horrível, eu concordo contigo nesse ponto. Acho o melhor treinador com o Monty Williams, por exemplo. Acho, sinceramente. Acho o melhor treinador com Doc Rivers, sem dúvida. Ele não é um mau treinador, mas é um treinador muito específico para aquilo. Eu, às vezes não estou bem a comparar os estilos, mas é um pouco como o Mike D'Antoni, que nós associamos sempre a um estilo de treinador, um estilo de ataque, época regular, mas que depois não tens aquela transição para os playoffs. Eu associo muito o Bud a essas deficiências e foi muito importante para os Bucks quando despediram o Jason Kidd, porque se eu não acho que o Bud seja um grande treinador, o Jason Kidd muito menos, portanto foi bom para eles darem aquele salto para serem regulares na época regular, passo o pleonasmo, para serem a primeira seed 3 anos em 5 épocas, portanto ele é muito importante nesse Sim, sim. aspecto. Mas depois não tens a tal transição, e mesmo o estilo de jogo, não é que seja sempre mau, mas em muitas circunstâncias, especialmente nos playoffs em que não há tanto espaço, o ataque dos Bucks é muito estagnado, é muito o ataque Exato, half-court quando não previsível. é muito previsível, quando não é em transição, é de facto muito previsível e pronto, isso necessita de ajustes dentro do, do jogo. Não sei se queres Sim. fazer já a transição para o novo treinador, aproveitar aqui esta Sim, deixa de palavras do olha, Bud. sim, exato, exato. Aproveitar, lá está, já que estamos na parte do coaching, o que é que tu achas deste novo treinador, que é realmente novo? Ele era assistant dos Raptors Sim, e vai ter a sua primeira experiência, embora, pá, vamos ser sinceros, pegando um bocado, olha, antigo auxiliar dos Bucks, o Devin Ham, que até portou-se bem nos Lakers, sim. achas que também poderá ter um efeito positivo na equipa? Porque, pronto, pegado no exemplo de Devin Ham, até se formos a ver, ele teve um trabalho muitíssimo complicado e quem vier a dizer que os Lakers ou julgar o seu mau trabalho, desengane-se. O homem, aquilo foi um bombeiro. É verdade que não foi o único gajo a salvar aquilo, não é? Claro. Mas ele realmente fez um trabalho notável. Mas agora sobre o Aiden Griffin, não vou dizer, não vou comprar isto com a situação dos Lakers, obviamente, mas também vem para uma equipa que claramente tem aspirações elevadas, não é? Sem E dúvida, sem e dúvida. qual é a tua opinião agora sobre este novo Eu, treinador? eu acho que, pronto, eu não tenho grande opinião sobre ele, porque de facto eu não tenho muito para me agarrar, porque ele nunca treinou, não é? Nunca treinou, nunca foi head coach. Eu lembro-me muito, muito vagamente dele nos Bucks, porque ele foi assistente já
há muitos, muitos anos, mas é uma ideia muito vaga, só mesmo de me lembrar dele no banco. Eu estou muito apreensivo com esta escolha. Eu estou apreensivo porque todos os reportes que eu vejo sobre esta escolha dizem que o Giannis está envolvido nisto. E eu, por um lado, tenho alguns mixed feelings. Eu, por um lado, acho bem que os Bucks comecem a tratar o Giannis como, de facto, a super estrela que é, e fazendo tudo e mais alguma coisa para o manter feliz, e para ele sentir que faz parte das decisões do franchise. Eu gosto dessa parte. Por outro lado, não gosto nada deste tipo de tratamento ao LeBron James que os franchises por vezes dão aos jogadores. E eu não tenho propriamente um histórico, um track record do Giannis tendo boas decisões de front office, não é? Portanto, ele não é um executivo, nós não sabemos se ele sabe escolher jogadores, treinadores, e esta escolha é claramente uma escolha Giannis. E pelos reportes que têm saído, pelo facto dos Bucks terem buscar o Joe Prunty, que era o assistente do Jason Kidd, que depois ficou a fazer os playoffs quando o Jason Kidd foi despedido, conseguiu levar os Celtics a 7 jogos com o Jabari Parker e com o Jason Terry, portanto, e com o Shabazz Mohamed. Não estou a defender o Joe Prunty, mas de facto foi isso que aconteceu. O Parker, houve um ano, juro-te, houve um ano que eu pensei, vai ser Most Improved Player, eu juro-te. Eu pensei isso todos os anos, mas ele arrebentava sempre o joelho, portanto, pá, é o que é. Exato. Mas eu lembro de um ano que eu vi com essa. Acho que foi um ano antes dos Bulls. Acho que foi um ano antes dos Bulls. Antes de ele ter ido para os Bulls, acho que foi esse. Acho que foi essa época. Que eu disse, Most Improved Player, vão ver. Foi quando voltou da segunda lesão, provavelmente. E eu acho que foi antes. Não tenho a certeza, mas pois. acho que sim. Porque as duas são muito próximas. Ele volta e depois joga um bocado e depois sim, exato. rebenta outra vez os ligamentos. E ele quando retorna e começa a aquecer, digamos, começa a ganhar o ritmo, que pensas, ok, estás a ver, vai ser. Mas pronto, o Jabari, eu gostava dele, mas era um jogador muito, muito unidimensional. Portanto, ele sabias para o que é que ias. Era um jogador que olhava para o cesto, marcava os pontos dele e depois tudo o resto era um bocadinho. Está bem, façam vocês que o meu trabalho está feito do outro lado do corte. Mas voltando aqui ao que estávamos a falar, de facto, o Yannis sempre gostou muito do Joe Prunty, esse assistente do Kid, e agora ir buscá-lo é mais um sinal que de facto ele está aqui está juntamente com o front office a comandar as coisas. Agora, eu como não tenho forma de me agarrar a nada que o Adrian Griffin tenha feito, eu não sei dizer se de facto é uma boa escolha ou não. Sei que eles foram buscar o Terry Stotts, é uma escolha que me agrada bastante para assistente dele, que treinava os Blazers, portanto, do ponto de vista ofensivo, até para falarmos daquilo que estávamos a dizer há pouco, sobre o facto do ataque dos Bucks em playoff ser por vezes um bocado estagnado e muito previsível. Acho que alguém com a experiência e com o mindset do Terry Stotts pode ajudar bastante. Desculpa. E pronto, agora, não é a minha escolha de todo. Os meus amigos costumam perguntar quem é que eu escolhia. A minha escolha seria o Nick Nurse, sem dúvida. Todos aqueles nomes que foram associados aos Bucks era a minha escolha. Agora, eu também acho que é treta o facto de ele se ter retirado da corrida, porque ele retirou-se da corrida e passado 5 minutos saiu a notícia do Griffin de ser contratado. Portanto, eu acho que os Bucks de facto acabaram por preferir o Griffin. Os Bucks, leia-se o Giannis, por alguma razão. Sim, o Giannis tem, mesmo quando foi a cena do Mike Bonanosa, certeza que houve ali uma conversa. Claro, ele está envolvido nessas decisões, Sim, mas exatamente. é que não há nenhuma razão para os Bucks escolherem o assistente do Nurse em vez do Nurse. Tal como também, e aqui já é uma opinião mais pessoal, acho que não há muita razão para o Nurse preferir ir para os Sixers em vez de ir para os Bucks. Mas aqui, obviamente, eu já admito que possam pensar de outra forma, porque treinar o Giannis, treinar o Embiid, pá, ok, aceita-se qualquer decisão. Mas de facto era alguém que eu preferiria. Acho que houve aqui favores do Shams ou do Woj ou quem quer que seja para fazer aquela lavagem da situação para parecer que ele de facto desistiu. Era a minha escolha precisamente porque os Bucks têm um plantel tão envelhecido, tão experiente, já campeão, que não precisam de grandes lavagens, não precisam de grandes alterações, precisam sim de alguém que durante um jogo em específico, durante uma situação em específica, consiga dizer, ok, o Jimmy Butler está a arrebentar completamente com o Jrue, o que é que vamos fazer? Ok, o Jason Tatum está a alienar o Grayson Allen, o que é que vamos fazer? Ou então um gajo que consiga ver que o Jeff Green está a marcar 7 ou 8 triplos, por exemplo, ou
enfim, estás a perceber? Ou o Grant Williams também esteja a marcar Yeah. 7 8 triplos num jogo 7, por exemplo. Sim, sim, exato. Alguém que consiga fazer esse tipo de micro-ajustes, micro-gestão. Eu tenho lido muito o termo um pequeno general dentro do que é o jogo de basquetebol. De facto, acho que era o que os Bucks precisavam, mas não foi o que aconteceu. Estou expectante, porque também acho que, sendo um treinador novo, é justo estar expectantes, porque pode dar aqui Yeah, uma nova um boost voz, qualquer. Sim, exato, uma certa novas ideias, pá, sem pronto, lá dúvida. está, é jovem e pode, lá está, tentar ali, pá, desculpa Pode pegar, trazer mas coisa. outra vez, dando o exemplo de Devin Ham, foi uma nova voz, porque antes era o Frank Vogel, que não acho assim coisa, até acho um bom treinador, não assim coisa, se calhar, ok, foi campeão isso, mas mesmo assim considero bom treinador, mas com o Devin Ham, lá está, uma nova voz que até, de certo modo, pegando nesse exemplo dos Lakers, convenceu o Westbrook a jogar no banco. Ou seja, parece que não pode mudar ali certas coisas e acredito que, como tu disseste, aquilo foi uma escolha, ou seja, teve ali mesmo, foi mesmo escolha da equipa, digamos assim, Sim. e provavelmente podem ver ali coisas e o trabalho dele, não é? Que as coisas se sabe-se, não é? Na NBA Não há de ter sido, não há de ter não, sido uma escolha sem sentido, atenção. eu cada vez mais acho que na NBA não há segredos, ou seja, a nível de qualidade dos treinadores, a malta depois os jogadores falam entre si, todos são Sim, amigos e tal, e partilham, depois isso também chega aos front office que também conhecem, o trabalho dos assistentes sim. ou outros, que cada vez mais, e ainda bem, está-se a valorizar mais o trabalho do assistants, coisa que de antes, por exemplo, agora até sai reportes dos assistants, e para ali e para lá. É Dá, quase sempre. há uns anos atrás, o quê? Tu lá Eram nem sempre os sabias, mesmos. Era sempre nem os mesmos sabia, cromos, exato. sim. Exato, e nem sabias quem eram os gajos. Era assim, eram os gajos que estavam ali sentados a ver o treinador. Pronto, era esses os Certo. gajos, eram esses fulados. Agora vejo ali muitas movimentações, lá O está. Griffin tem alguma fama, eu vi alguns jogadores que jogaram, que ele treinou nos Raptors a falarem bem da escolha. Mas isso vale o que vale, porque nós íamos falar bem de um treinador, mesmo que ele não fosse grande coisa, ou em princípio iríamos falar bem se gostássemos da pessoa. Portanto, vamos ver, estou expectante. Acho que, sendo, como eu estava a dizer, sendo uma escolha metade entre front office e o Yanis, se der a geneira, têm de ser e bem responsabilizados, tanto um como o outro, e vê-se a quantidade de gozo que o LeBron leva por ser um GM fraco, digamos assim. Tu agora acabaste de falar no nome que deve causar calafrios aos adeptos dos Lakers, que é o caso do Westbrook, portanto, esse tipo de decisões terríveis acabam sempre por aparecer novamente, por isso, vamos ver. Yeah. Muito bem. Passando esta parte do coaching, lá está. Agora é um bocado de esperar para ver e ter paciência também. Acho que também. E acho que vai haver. Os Bucks são um franchise tranquilo, sem. Embora isso notou-se quando eles foram campeões, não houve assim muitos holofotes, nem muita pressão, porque lá está também. Eu acho que é a vantagem das small markets. Que as small markets, ok, por um lado, é um bocado mal para atrair free agents, jogando jogadores, ou isso, ou seja, tens de construir um bocado como os Bucks foram, Sim, draft e trocas, digamos assim, mas por outro lado é bom, ou seja, não tem aquela pressão forte sempre em cima deles, está, por exemplo, uns Lakers que, mesmo que não ganham campeonato, sim, têm sempre sim. pressão, ou os Celtics, têm Mas sempre ali. convém que acertes no draft, que não é o que os Bucks fazem. Se eu te perguntar qual foi a última pick boa dos Bucks, tu se calhar não sabes dizer. Eu gostei do Beauchamp, Ok, mas, mas isso é uma pick, mas é eu sei uma que pick que ainda não sabes o que é que vai dar. Agora, uma sim, pick que tenha sim, mostrado, tirando o Brogdon e o Giannis, obviamente, exato, mas o tens de Beauchamp é ir se calhar preciso. ao Bogut. Yeah. Jesus. Não, o Mas Brandon Jennings foi uma boa pick para a posição em que foi. Mas, mas enfim, o, os Bucks são muito más a draftar, historicamente. Mas tocando no Beauchamp e tocando um bocadinho ele, pronto, por acaso falar um bocadinho só rápido, eu acho que lá está, é um jogador que pô, não está na timeline certa, é verdade, e o tipo de exigência é diferente, mas lá está, é tal coisa, é uma pecita jovem que pode dar qualquer coisa no futuro e é um projeto de Sim, jogador, é um projeto de jogador, nota-se. eu gosto do projeto e ao contrário de outros anos em que os Bucks fizeram algumas picos duvidosos em que havia gajos a seguir que eu preferia, neste caso eu percebo a pique. Em relação à timeline não ser a mais correta, eu acho que também tem muito a ver com o facto do Budenholzer não jogar os rookies. Ele basicamente não mete os Claro, rookies a jogar. claro, claro. Não estou a defender, por exemplo, um Jordan Nwora, que eu acho também é um jogador muito básico, que foi agora para os Pacers, mas ele nunca teve propriamente tempo de jogo e podes aplicar isso a muitas Sim, sim, situações que sim. aconteceram nos últimos anos.
ok, de facto eu posso dizer que os Bucks draftam mal, historicamente é o que tem acontecido. Mas o treinador também não ajudava, porque não metia os jogadores a jogar, basicamente. Portanto, Pois, não é aqui apostava. um. Faz Ir, lembrar a ir série do. aos Thonmakers e ir, sei lá. Eu nem quero falar nisso, nem vale a pena. Ei, Jesus. Onde é que já vamos? Mas pronto. Próximo tópico, vamos tocar nos free agents, mas vamos tocar sem ou seja, vamos deixar o mais importante free agent. Free agent? Depende, não é? Depende do que é que ele Pode não vá ser, fazer. pode não ser. Pode não ser, exatamente. Que são estes nomes. Em primeiro tem o Javon Carter, que, atenção, ele tem uma player option tal como o Middleton, Vai recusar, mas deve certinho. recusar porque é 2 milhões, isto não é nada. E depois temos vários: Brook Lopez, Wesley Matthews, Joe Ingles, Jay Crowder. Jay Crowder, que, meu Deus, porrada de pique segunda ronda. Myers Leonard, que regressou à liga depois daquela controvérsia toda na Twitch, mas pronto, comentário antissemista. Sim, antissemista. Goran Dragic e o irmão do Antetokounmpo. Opa, o irmão do Antetokounmpo eu acho que Essa é é quase fácil. é Essa é contrato fácil. mínimo, 2 milhões, está feito. Agora o resto, o nome mais sonante, obviamente, que é o Brook Lopez, pela época fantástica. E Miguel, tocando um bocado, também queria falar um bocadinho do Brook Lopez. Foi uma época, como eu digo, milagrosa. Sem Depois dúvida. do ano passado ter feito uma operação às costas e depois vai começar a época, lá está, 34 ou 35 anos Sim. e está num nível espetacular, porque lá está, uma pessoa assim, foi operando nas costas e vês pela idade e tu já vias que ele já estava a regredir e de repente, uma forma espetacular a nível defensivo, que a defender o sexto muito, muito bem. E até no ataque, ali a meter os seus triplos e até mover-se Sim. bem, porque antes ele era aquele gajo que ficava ali encostado no canto e não saiu do sítio. Agora até movia-se certamente bem, tanto a defender como a atacar. Esta é claramente a É. prioridade número 1 dos Bucks, não achas? E Esse, também, se quiseres dar também a tua opinião da época, força também. sim, posso dar opinião sobre a época e ia pegar precisamente por aí porque é o free agent mais urgente e mais crucial que os Bucks têm. Eu concordo contigo, acho que não sei se foi milagrosa a época que ele fez, mas há um ano estávamos aqui a falar e ele ia ser operado, ou tinha acabado de ser operado às costas, Yeah. e é um gajo com quase 2,20 m, com 35 anos, como tu disseste bem. Eu nunca esperei que ele fosse voltar ao nível que voltou. E voltar ao nível de ficar em segundo ou em terceiro lugar na votação para a defesa do ano. Portanto, Sim, segundo. é um nível ridículo mesmo para o jogador que ele é. Foi aqui uma espécie de um terceiro ressurgimento, porque ele começou como sendo um jogador que não tinha nada a ver com o jogador que é hoje em dia. Portanto, na altura ainda nos Nets e um bocado nos Lakers, mas já começou também a ser diferente. E aqui foi uma terceira vaga da carreira dele. E se os Bucks perdem o Brook Lopez, na minha opinião, a janela fica ainda mais fechada, mais curta, a janela de campeonato fica ainda mais difícil para a timeline que os Bucks neste momento estão a desenvolver, porque não há substituto neste momento. O único big que os Bucks têm, ou que poderão ter, é o Myers Leonard, que eu sinceramente acho que ele estava melhor a fazer streams na Twitch do que estar a jogar na NBA. Ele não foi usado sequer nos Exato. playoffs, a não ser em garbage time, provavelmente. Eu não vou considerar o Bobby Portis como sendo uma alternativa, até porque ele nos Bucks tem jogado quase sempre a 4 para substituir o Giannis e não tanto a 5. Sinceramente, não é uma alternativa. Pode ser durante o ano, mas em playoffs eu não queria vê-lo lá de todo. Exato. Não Exato, queria exato. vê-lo lá de todo. Portanto, tudo isso são razões para de facto considerar o Brook Lopez como sendo o free agent mais urgente de reter. Eu também sinceramente acho que ele vai ficar. Daqui a umas semanas posso estar a ouvir estas palavras e a rir-me de mim mesmo, mas eu acho que ele vai ficar. É do interesse de toda a gente. Eu acho que ele sinceramente está contente com a situação em Milwaukee. Uma renovação de, sei lá, um ano mais um, talvez, acho que é uma opção que Sim. acaba por ser satisfatória para toda a gente. Em relação ao Javon Carter, eu estava-te a dizer, ele vai recusar essa player option, quase certeza. É de facto baixa para o nível que ele mostrou, não é que seja nada especial, mas acho que é um bom backup para o Jrue, especialmente do ponto de vista defensivo. Ele este ano nos playoffs foi ligeiramente mais usado do que há 2 anos. Há 2 anos não foi usado de todo, portanto foi uma pena. Andava a ser
Estava em campo o cadáver do George Hill, podemos dizer assim desta forma, em vez de dar minutos ao Javon Carter, mas ele também vai sair. Eu também acho que é possível que ele acabe por renovar. Nós, não sei se foi no ano passado ou há 10 anos, também achávamos que o Bobby Portis ia recusar a player option e ia sair dos Bucks, porque era de facto muito baixa comparada com a que outras equipas podiam oferecer, mas acabou por ficar. Portanto, às vezes aqui a situação, os jogadores sentirem que podem demonstrar o valor deles, acaba por contornar o facto de a oferta não ser a maior comparada com outros franchises. Portanto, vamos ver como é que corre em relação a estes dois jogadores mais pertinentes. Eu estou aqui a pôr estes dois como sendo os principais, os restantes estão aqui a um nível um bocadinho mais baixo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, ia acrescentar que o que pode acontecer é um bocado tocando no Bobby Portis. Se calhar a equipa não, os jogadores dizem assim, epá, esta equipa, no caso, até pegando no caso específico de Bobby Portis, que ele veio para os Bucks depois daquela situação toda em Chicago, de pancadaria com Mirotic, essas coisas. Não, ele veio dos Knicks, ele ainda foi para os Knicks pelo meio. Pois foi, exato. Mas sim, ele dos Knicks, coitado, ele tinha ali, era uma equipa de power forwards, era o Morris, era o Randall, era ele, aquilo dava 5 power forwards, exato. Mas ele veio para os Bucks e ganhou tipo uma segunda vida, estás a ver? A segunda vida na carreira e isso, e pronto, e foi tipo, ok, aqui eu fui feliz e tal, e pronto, vou acabar por ficar aqui, e pode acontecer isso com o Brook Lopez. E também isto, a situação do Brook Lopez, também pegando na questão dos Bucks, e estas renovações, mesmo que sejam estas ou na free agency, aliás, na free agency eles não podem buscar ninguém por causa de que é isso que eu ia pegar, por causa da questão da, pronto, é uma equipa, aliás, eles se renovarem, digamos assim, por um preço elevado, o Javon Carter e o Brook Lopez, pegando nesses dois exemplos, eles entram outra vez pelo quarto ano consecutivo na second apron, ou seja, no segundo limite. E nós já sabemos o que é que isso significa, que eu já falei nisso em alguns episódios, restrições de trocas, não tem a mid-level exception, nem a biannual exception, não tem a buyout, ou seja, não podem depois da trade line buscar alguém no mercado buyout. Fica assim um bocado complicado. Por exemplo, a troca, por exemplo, do Crowder também não podiam fazer, porque o Crowder estava a receber algo mais que o que eles estavam a dar, que era o Nuola e acho que era quem mais? Era o Nuola e acho que era mais alguém, agora já não me recordo. O Noara foi para os Pacers nessa troca. Eles acabaram também por dar o George Hill, que eles deram wave depois. Sim, mas George Hill era, pronto, era Agora, em mínimo. termos de contratos relevantes, epá, não estou a ver. Sim, mas eu Já estou a não dizer me lembro, o sinceramente. valor, ou seja, os Bucks tiveram que pagar mais pela Sim, troca. sim. Eles agora com este novo acordo da CBA só podem pagar, ou seja, para o ano, não, nesta off-season, só podem dar os tais 110%, só podem dar mais 10%. E depois no outro ano seguinte acabou. Este CBA, eu não estou muito por dentro dele, mas acho que é claramente limitador para quem quer construir dinastias. Não é que os Bucks tenham plantel para isso neste momento, mas situações como as dos Warriors acho que eram cada vez mais difíceis de acontecer. E a multa é cada vez mais pesada, ou seja, se renovam um jogador, é logo para uma em cima. Os Warriors, fala-se muito dos casos dos Warriors, por exemplo, se eles renovarem o Green pelo Max, fala-se em 400 milhões de multa. É tipo, que agora com este novo acordo de CBA também carrega mais um bocado na multa. É mesmo. O dinheiro não é meu, isto é dinheiro de bilionários, pá, estou-me nas tintas para essa classe, sinceramente, não podia querer saber menos. E foi há pouco tempo que eles também houve qualquer coisa, não é? Foram os acionistas. Os Bucks não têm um dono, têm três. E um dos donos vendeu a parte dele ao dono dos Browns da NFL, que é uma personagem altamente detestável, muito pouco recomendável, mas enfim, é trocar um bilionário pelo outro, sinceramente, desde que eles estejam dispostos a passar o cheque no final do ano para manter estes jogadores, é o que é. Desde que eles não sejam tipo uns forretas, como alguns donos são por aí, que são bilionários, mas são os forretas, tipo os Bulls ou por aí fora. Como podes argumentar que estes mesmos donos dos Bucks estiveram nessa situação de serem forretas quando não quiseram renovar com o Brogdon, porque na altura falava-se muito de ser o Brogdon ou ser o Bledsoe, não tinha de ser um ou outro, podiam ficar perfeitamente os dois, porque tinhas os brand rights dos dois, portanto foi só uma questão. Por um lado, o Brogdon não queria ficar, ele não queria ficar em Milwaukee, preferiu ir para a Indiana, não sei muito bem porquê, mas ele não queria ficar lá. Porque a Indiana, ele ia ser, pronto, ele em Milwaukee, ele estava a ver os Giannis, era os Giannis e o Middleton estava a ganhar também uma importância para ser o número 2 e ele
e ele queria ir para Indiana, nem que seja para ser o número 2. Pronto, mas ainda aqui ao ponto que eu estava a dizer, tu aí também podes argumentar que eles foram, de facto, forretas, não quiseram, ou pelo menos Sim, não quiseram pagar. Podes dizer o mesmo estávamos a falar em off do Mark Cuban com o Brunson, por exemplo. Há muitas situações dessas que às vezes a malta se abrisse um bocadinho mais os cordões ou tivesse um bocado mais de agilidade negocial. Às vezes nem tem de ser dinheiro, podem ser coisas que toda a gente sabe que acontecem fora do CBA, que acabas por reter os jogadores que precisas. Enfim. Exato. Nos outros nomes, pronto, Dragic acho que também é uma carta fora de baralho. O Leonard, como tu disse, que volta a fazer lives na Twitch. O Crowder, na minha opinião, sim, vou utilizar a vida. O Crowder, pronto, foi uma espécie de... não vou dizer desilusão, porque, vamos ser sinceros, quando eu vi, ok, era um 3MD player, wing, defender, essas coisas todas, mas eu pensei, o homem que já não treinava há não sei quantos meses nos Suns... É verdade. Ele ia basicamente estar nos Bucks a fazer uma pre-season, porque... Sim. Porque não jogou, não tinha ritmo de jogo sequer. Nem treinava, acho que nem se treinava, sim. Ele treinava à parte ou qualquer coisa assim. Tipo... E não sei se foi só ele de facto nos playoffs, não é que os Bucks tenham estado muitos jogos nos playoffs, né? Tiveram só 5, ele não jogou quase nada, e não há de ter sido só o casmurrice do Bud, até porque os Bucks investiram bastante, tendo em conta a situação para o ter, para ter um empréstimo de 3 ou 4 meses, portanto era do interesse de toda a gente que ele jogasse, e isso não aconteceu, portanto. Agora, por tudo o que eles investiram no Crowder, e sendo temos aqui a questão do treinador novo, eu acho que eles deviam fazer o esforço de o reter. Eu não sou fã do Crowder, de todo, nunca fui, mas tendo em conta os assets que os Bucks têm neste momento, acho que seria um erro não tentar renovar com ele, até porque depois o trade value dele eventualmente seria, não digo que aumentasse, mas seria estável, seria um jogador que conseguias movimentar, e os Bucks neste momento têm muito poucos jogadores para isso. Se quiseres fazer uma troca à meia da época, basicamente pegas no Bobby Portis e acabou-se. Não tens mais ninguém para trocar, a não ser que vais trocar as trutas. Portanto, acho que é importante eles tentarem reter dentro das condições corretas. Já não estou tão seguro que isso vai acontecer como estou, por exemplo, no Brook Lopez, mas se calhar o Brook Lopez vai à vida dele e o Crowder fica, por exemplo, pode acontecer isso. Exato. Já o Joe Ingles foi um caso, pronto, que é verdade que ele houve ali jogos interessantes a vir do banco, só que já se nota que a idade, pronto, está a afetar. Sim, tens aí 2 seguidos. Estas idades do plantel dos Bucks, pronto, é um plantel pré-reformado, é o que é. Estas equipas, quando chegam a estas situações, acabam sempre por estar cheias destes tipos de jogadores, mas o Ingles, na verdade, até me surpreendeu um bocadinho, porque ele, quando foi anunciado nos Bucks, eu sempre gostei muito dele. Enquanto personalidade e enquanto jogador sempre gostei bastante dele, mas eu não esperava que ele fosse sequer um contributo útil. Eu pensava que ele fosse ser, não sei se te lembras do Pau Gasol nos Bucks, mas teve. Muitas vezes, Jason Terry, por exemplo, jogadores que quase nem se conseguiam mexer. Eu pensava que o Ingles ia ser um desses casos, e foi um bocadinho mais do que isso, em algumas situações. Portanto, eu acho que, novamente, por um Vetmin ou o que é que seja, seria uma opção interessante para ter no plantel. Agora, por exemplo, o Wesley Matthews, eu acho que já é demasiado, acho que já são demasiadas situações parecidas. Ele ainda foi bastante útil a defender, principalmente nas últimas 2, 3 épocas, mas agora na última época já foi um não fator, como se costuma dizer. Só estava ali para tirar basicamente os treinos. Estás a acumular demasiados jogadores com o mesmo tipo de deficiências e com o mesmo tipo de limitações físicas, que acho que não é uma boa opção. Portanto, resumindo aqui esta nossa tabela, Brook Lopez e Javon Carter acho que são obrigatórios de reter, o Brook que ainda mais. Eu tentava ficar com o Crowder, nem que fosse como peça para trocar. O Ingles, eventualmente, acho que seria interessante em termos de rotação. E o Thanasis, é óbvio que vai ficar, acho que aí não há dúvidas, porque, como eu costumo também dizer, é a cheerleader mais bem paga do mundo, portanto, vai se manter nos Bucks. Agora, Dragic, Leonard, e podem ir à vida deles. E o Wesley Matthews, não sei, porque o Wesley Matthews é um jogador da casa. Eu não sei se ele é de Milwaukee, mas é do Wisconsin, portanto é possível que ele fique mais pela questão sentimental ou pela questão hometown, essas coisas. Sim. Não digo que não seja possível, eu simpatizo bastante com ele, mas já não vai acrescentar basicamente nada em campo. Exato, agora puxando um bocado para cima, digamos assim, tocando aqui nos jogadores que disseste para trocar, lá está, o Pet
Não sei se também tem valor, é verdade. E agora esse Allen também acho que não. Eu acho que ambos têm valor, nem que seja pelos contratos que têm, sabes? Pelo estilo de Sim, não são jogadores, contratos maus. Não eu são acho que contratos cada um maus. deles entrava num contender e conseguia ser um jogador útil de rotação. Acho que tanto o Connaughton como o Grayson Allen. O Connaughton em qualquer situação eu acho que pode ser útil. O Grayson Allen tem de ser muito bem escondido em certas circunstâncias. Tem de ser séries muito específicas e com matchups muito E específicos. papel muito definido, Sim, sim, muito. muito. Mas Exato. com o treinador certo, por exemplo, eu acho que o Grayson Allen no ZIT, treinado pelo Spo, provavelmente, não digo que ia ser um Duncan Robinson, não estou a dizer que é o mesmo estilo de jogador, mas ia ser bastante mais bem utilizado com certeza do que foi nos Bucks, por exemplo, porque ele de facto é um bom atirador, só que pá, se calhar eu e tu defendemos melhor do que ele, é o que é, acontece. Não, ele não defende, é como diz o meu colega de podcast, Márcio, ele dá porrada. Eu não o querendo defender, eu acho que isso também é um bocado exagerado demais em relação ao Grayson Allen. A situação com o É, Caruso, acho que não é que ele tenha estado bem, mas isto também foi um está um bocado bocado. inflacionado. A cena é que, pronto, era um Ele bocado. tem a Imagina, fama do college que é horrível. Ele, de facto, na universidade era sim, uma besta completa e e mesmo nos qualquer coisa que Memphis ele faça. houve um lance ao outro que ele também era Puma e pronto. Sim, sim, mas eu acho que Até, ele é prejudicado pela fama que traz da universidade, mais do que exato. por situações na NBA, não que não aconteçam, mas às vezes a malta acho que exagera um bocado, sinceramente. Muito bem. Lá está, tocar aqui nestes contratos e sim, estou de acordo contigo. Podem ser opções se eles quiserem trocar. E lá está, são bons contratos na mesma, não são contratos aí chorudos, são 8 9 e no caso do Portos, que é normal, é 12 milhões que dá perfeitamente para trocar. Sim. Ou o Beauchamp, como já tocámos há pouco, se alguma equipa vê potencial nele, até É o pode. único asset que os Bucks têm neste momento jovem, é mesmo ele, Jovem. portanto, de resto, Exato, exatamente. não há mais nada. Tens também o AJ Green, que não aparece aí na tua lista, que, epá, também é um gajo que basicamente só sabe atirar, também acho que em princípio vai ficar. Eu acho que ele estava num É, two-way, está no two-way, lá está, é tipo pronto, anemias, está tipo anemias, percebes? É exatamente. restricted free agent. Eu acho que ele vai também acabar por ficar e pode eventualmente desenvolver qualquer coisa para ali, mas nunca será nada de especial, portanto. Yeah. Muito bem, e a equipa, pronto, já tocando na questão dos assets, é uma equipa que, pronto, também a questão de picks, eles, coitados, a Não única tem. que eles podem trocar, não, a única que eles podem trocar é 2029, para tu veres. Pois. Jesus, que eles restos estão ainda a pagar, principalmente aquele negócio do Drew Holiday. Sem E dúvida. agora, vamos para o último tópico, que é aqui o caso do Middleton, não é? O Giannis nem vale a pena discutir, a verdade é que ele acho que está elegível para assinar, mas eu acho que os americanos já estão ali a especular, sei que já está, como é que era? 5% a pensar nos Knicks, qualquer coisa assim, pá, esquece, isso acho que não é tema. O Giannis acho que vai ser tema no próximo, próximo ano. Isso sempre foi tema, já estou mais do que habituado, portanto, Exato, epá, eu lembro antes da época que ele podia ser free agent, já se falava que daqui a 2 claro, anos o Giannis pode ser free agent, não sei o que, claro. não sei o que mais. E já estou a ver outra vez isto a acontecer, mas pá, é como eu digo, eu acho que o Giannis só para o ano é que vai ser tema, mesmo a sério, a sério. E depende das circunstâncias. Depende muito Muito das bem. circunstâncias, pelo estilo de jogador que ele é, pelo estilo de pessoa que ele é também, não só de jogador, mas de pessoa, que ele de facto nunca deu a entender que gostava de ir para um grande mercado, isso é verdade. Ele agora investiu na equipa de beisebol de Milwaukee, é um dono parcial. Eventualmente, quando acabar por se reformar, eu acho que ele também vai comprar uma parte dos Bucks. Acho que vai acabar por acontecer. Tal como o LeBron também vai acabar por ter uma equipa, acho que o Giannis vai sem dúvida investir também nos Bucks. É, Portanto, o eu não LeBron vai ser Las estou. Vegas. O LeBron vai ser ele e o Michael Jordan em Las Vegas, 50-50, estás a ver? Os GOATs. Olha. Iam rodando o ownership de um ano para o outro e depois quem ganhasse mais anéis é que era o GOAT. Mas sim, vamos ver. Isto já está, como eu digo, é a conversa mais para o ano. Agora a questão deste ano é Middleton. Ele tem aqui É. uma player option de 40 milhões e meio. Ele tem o poder de decidir até o final deste mês de junho para decidir se ativa ou não. E se não ativa, ele torna-se free agent. E como já ouvi falar em alguns lados, há algumas equipas que têm ali algum não, tem cap space para gastar. E fala-se muito, principalmente muito dos Rockets, que é verdade que o foco que se tem falado muito é do Harden, mas se Sim. eles falhem esse plano A, eles podem virar para um plano B, e um desses plano B pode ser o Middleton, não é? Sim. Eu espero que isso não aconteça, porque
Eu acho que há muitas pessoas que começam a acompanhar a NBA e acham que se um jogador sair da equipa, aquele cap aparece por milagre para os jogadores, para as equipas poderem gastar. Isso não acontece, portanto, se o Middleton recusar esta player option, os Bucks não têm 40 milhões para gastar noutro jogador, portanto, é um no-brainer ficar com ele, caso ele assim o entenda. E acho que tem de ser, se eu disse há pouco que a renovação do Brook Lopez é a prioridade 1, a renovação do Middleton é a prioridade 0 neste momento, 0, porque ainda está mais acima. Tem de haver conversas, eu sei que toda a gente fala antes dos limites, portanto tem de haver conversas ou no sentido dele aceitar a player option, ou no sentido dele não aceitar, recusá-la, mas renovando. Tem mesmo de ser por aí, porque caso não aconteça, os Bucks não têm, pronto, Middleton e Brook Lopez a saírem, os Bucks não têm argumentos nenhuns para serem contenders. Não há via nenhuma para o fazer. Na minha opinião, e se eu fosse ao front office dos Bucks, claro que não é fácil, mas o que eu tentaria fazer era assinar agora com o Middleton neste verão por talvez 2+1, em que conseguisses coordenar o contrato novo dele com o do Jrue. E aí tinhas o Holiday e tinhas o Middleton a acabar o contrato no mesmo ano e fechavas aqui esta primeira janela do Prime do Giannis, em que, ok, vais até aos 30, 31 anos dele com estas duas estrelas, e se isto acontecer como eu gostava que acontecesse, renovar agora Middleton 2+1, tinhas a player option tanto do Holiday como do Middleton em 26, aí os Bucks tinham a folha completamente limpa. Tinham o Giannis apenas, pronto para renovar para mais um Supermax, e tinhas literalmente mais ninguém. Portanto, isto é o que eu espero que aconteça. O caminho tem de ser este, porque se perder o Middleton por nada, não vão ser contenders. Se ficarem com o Middleton e com o Holiday, e se os tentarem trocar, o Middleton tem um trade value médio, na minha opinião. O Jrue tem um trade value um bocadinho superior, mas qualquer troca que eles façam com estes jogadores nunca vai melhorar o plantel, na minha opinião. Eles nunca vão buscar ninguém que consiga contrapor a qualidade destes dois, neste momento, na minha opinião. Portanto, o caminho passará sempre por estender este core por mais 2 anos e em 2025, 26, aí sim reconstruir, fazer o tal retool, tentar cativar 1 ou 2 free agents para jogar com o Giannis. Como estávamos aqui a falar em off antes do episódio começar, saiu há pouco um report de eventualmente os Bucks poderem estar interessados na Bradley Beal. Eu acho que a trocar pelo Middleton, não estou a ver os Wizards a fazerem isso, porque, como disseste, os Bucks não têm nada para oferecer para além do Middleton. Não têm picks, não têm jovens, portanto não estou a vê-los a aceitar uma proposta dos Bucks em vez de um Zito, por exemplo. Se trocassem pelo Holiday, acho que era um downgrade, sinceramente, porque perdias imenso na defesa que o Bill não consegue complementar, e depois tinhas ali jogadores muito parecidos entre ele e o Middleton, portanto acho que não era por aí também. Sim, o encaixe não seria bom, não. E depois a questão é que o Bill não e o contrato do Bill também não é propriamente o melhor, portanto eu não estou a ver forma disso acontecer, sinceramente. E provavelmente tinhas que incluir se calhar um Grayson Allen, lá está com este novo recorde de NBA, tinhas que incluir isso é que não, isso eu não. Não, tinhas que incluir alguém que é para igualar o... Eu não troco o Grayson Allen, é introcável para mim. Sim, mas percebes o que eu quero dizer? Tinha que incluir um eu sei, estou a brincar. Mas sim, e o Bradley Beal, como eu estava a dizer, desenrasca-se a playmaker, mas não é do nível do Jrue Holiday. É um desenrasca mais ou menos. Não é... Eu não acho que o Jrue seja um grande playmaker, mas eu acho que os Bucks perdiam muito, era na parte depois mais defensiva e no encaixe com o Middleton. Sim, e eu percebo o que quer dizer, porque às vezes o Jrue não é regular no playmaking. Não é de todo. E também depende do matchup, porque às vezes se apanha ali um matchup em que a defesa cai um bocado em cima dele, ele atrapalha-se. Sim, sem dúvida. E faz muitas asneiras. Eu gosto muito dele, mas ele faz muitas asneiras do ponto de vista atacante do jogo. Agora, se for uma equipa que está mais preocupada nos wings, que é o Giannis e o Middleton, e deixa o Jrue mais solto, a ser Hooper, digamos assim, aí pronto, já temos aí... Eu vejo muita gente a dizer que o que os Bucks deviam fazer na próxima época do ponto de vista tático é passar o Holiday para shooting guard, vale o que vale, e buscar um veterano para organizar as tropas. Sim, e estar entre ele e Jrue, sim. A fazer. Agora, já ter o Holiday como shooting guard, ele tem noites em que não lança mal, mas tem noites em que lança muito mal. Exato. É preciso ter um terço. Quase. Agora, se me conseguires ir buscar o Chris Paul
com o Vetmin, epá, tudo bem, bora Ui, lá. isso, opa, eu não quero falar disso porque acho que já tive um episódio a dizer a tamanha estupidez seria os Santos despachar o Chris Paul, mas é despachar, tipo, vai à tua vida, tipo, na boa, e ele ir para, lá está, para uns para qualquer equipa, ele seria Pá, não me importava, eu acho que era precisamente um daqueles generais dentro do campo que os Bucks necessitavam sim, para arrastar o Middleton para uma posição mais de outro tipo de sim. funções do que estar a organizar o jogo. Mas é como eu Mas, digo, ó Miguel, ele em qualquer, seja em LA com o amigo LeBron, seja em qualquer sítio, ele seria, mesmo para equipas que têm, tu dizes, mas já tem um base, coisa. Ele para base suplente, fogo, por amor de Deus, para ali para comandante da segunda linha, não é? Era sim. muito, muito bom. Muito bem. Daqui, lá está, estamos fechados. Acho que não tem Sim. assim mais Agora nada. temos de falar do draft, não é? Das perspectivas dos Bucks para o draft. Eu acho que eles têm que pique. Não 58, tem pá, então nenhuma, diz não tem lá. Então, nenhuma. Não tem, eu então acho que não diz. tem nenhuma. Eu estou a brincar porque eu acho que não Não, tem literalmente nenhuma. tem a pique 58, tem. Tem? Pá, eu Tem. acho que eles Vamos deviam ir ver. buscar. Não sei. Tenho 58. de estudar melhor, tenho de estudar melhor aí o panorama da coisa. Epá, eu vou ser sincero. Pronto, eu tenho estudado o draft, mas é zona lotaria ou mais um bocado acima. Agora, a segunda ronda. Quer dizer, a segunda ronda é ser ali alguns nomes que Os pode primários. ser falados, que podem, ou os tais nomes que podem cair, tipo um Derek Whitehead que pode cair por aí afora. Pode cair, como pode alguma equipa até buscar logo depois da zona da lotaria. Agora, abasta-se esses últimos lugares, meus amigos. Não vale a pena, não vale a Não, pena. eu não me meto. Até Eu porque eu não me meto duvido muito que nisso. essa pique dos Bucks chegue sequer a jogar. Provavelmente vai ser trocada ou vai ser. Não sei. Vai... Exato, e depois as piques na ronda que já são piques. Pá, trocadas, para curiosamente os Bucks não trocaram, até me admira, daquele negócio de Jaguar também não deram a pique deste ano, mas lá está, é tal coisa, pá, que seja, não sei, deixa eu ver aqui rápido. Não vale a pena ser ele. Deixa lá. É Money Bates, pode ser, pá, é o Money Bates, que um gajo queira falar também, está aqui por aí Esse nome abaixo. eu conheço. Esse nome eu conheço. Era um jogador que estava, não vou dizer que estava super bem projetado, mas estava bem projetado na primeira ronda e agora tem caído, porque Sim. Para eu basicamente só. conhecer, tem de estar bem projetado. Ou tinha de estar no passado bem Foi. projetado. E agora está aqui porque, pronto, nível físico ficou na mesma e basicamente é um jogador que não evoluiu, ou seja, só tem shooting, digamos assim, só Ok. dá, só dá lançamento. Boa parceria com o Grayson Allen, então. Gosto. Sim, e eu estou a dizer isso, atenção, porque eu tenho visto que o gajo está a descer, lá está, por aí abaixo, digamos assim. E pode ser, lá está, pode ser uma steal, digamos assim. Pá, quem sabe? Olha, ganhou o Finals MVP deste ano, foi um gajo que está só no P41, por isso. É verdade. É verdade. Nunca se sabe. Muito bem. Bem, vamos então encerrar isto aqui. Miguel, muito obrigado por estares cá. Se quiseres fazer plug do teu Twitter, estás à vontade, que às vezes mandas ali umas postas de pescada. Não, o meu Twitter é PMR Gouveia, mas pá, não vale a pena, não vou aprender nada sobre NBA. Siga o Seal, que é muito melhor. Eu também, olha, a minha conta de Twitter, sabes o que é? É para comentar tweets dos outros e fazer retweet das coisas que o canal, o nossa página, Poça Técnica faz. O resto não, é muito raro eu publicar um tweet, é muito raro mesmo. Mas pronto, sigam então também agora a fazer publicidade aqui da nossa parte. Sigam então as nossas redes sociais, Twitter e Instagram aqui do Pausa Técnica. Subscrevam aqui o canal do YouTube. Deixem like se gostaste do episódio já agora e comenta também se vocês, lá está a vossa opinião, mesmo que seja troquem Giannis, também podem dizer à vontade. E lá está, e vejam o restante o bonequinho de Giannis. Vejam e também vejam, lá está, o restante conteúdo que nós temos, que já vamos, já passámos de metade, por isso vejam, já temos bastantes equipas e se calhar uma delas é a tua, que já falamos várias, equipas nomeadas do play-in, da primeira ronda, da segunda ronda, e agora estamos a tocar aqui, ou seja, os Bucks está aqui no intervalo daqui de equipas do draft, equipas assim de relevo de draft, digamos assim, os meus Orlando Magic, o Jazz, Trailblazers e por aí fora, já fizemos isso, os Warners também, por isso vejam que lá está, são bastantes e eu acho que está bem encaminhado, acho que vamos fazer das 30. Está a encaminhar bem, Grande Grande trabalho. Eu, Sim, está parabéns aí encaminhado. pelo trabalho que a malta está a fazer. Mas atenção, o trabalho que eu estou a fazer, pá, é também muito graças a malta como tu, que já vieste o ano passado, que a conheci, isso pelo Twitter, e que
mando o convite, digamos assim, e vocês aceitam e estão super interessados em que dia, essas coisas todas. No teu caso até foi, epá, estou de férias, mas para a semana conta comigo, chateia-me, sei o quê. E pronto, e é muito graças a vocês, porque lá está, e se eu fizesse isto sozinho, não tinha grande piada, nem dava para discutir, e como digo ao Miguel, e já disse isso em alguns episódios antes, eu prefiro uma opinião do adepto, porque o adepto acho que tem uma opinião mais bem fundamentada, melhor que a minha, porque pronto, se fosses tu a comentar os Magic, se calhar ficavas assim, tinhas noção, mas eu acompanho mais os Magic se tu tens uma opinião mais Claro. fundamentada. E ao contrário é a mesma coisa, tu tens Posso uma dizer que o opinião Banquero fundamentada. devia jogar pela seleção americana, por exemplo. Não, 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 não. Quer dizer, ele agora já está a tentar coisa, mas pronto. Mas pronto, ele está a levar por tabela aquela traição, como os americanos dizem, aquela traição, trocaram pelos italianos, como é que pode ser? Ele nasceu em Seattle, essas coisas todas. Mas pronto. Miguel, muito obrigado, lá está, pela Obrigado companhia pelo e convite. disponibilidade e talvez já vou-te falar em off daqui a um bocado. Ui. Grande abraço a todos. Deus, obrigado.